ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça uma porção seca. Deus agora vai criar fundamentos, bases, firmeza, um ambiente estável. Antes de construir qualquer coisa, Ele cria a luz para ver o que está fazendo, clarear o ambiente, e agora Ele cria firmeza, solidez, estabilidade. Está lá no Novo Testamento: não construa sua casa sobre a areia, terreno instável. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. É isso que Ele está fazendo. O processo é esse: é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família começam a enfrentar aparentemente um número muito menor de adversidades. Não, as adversidades são as mesmas. O cara construiu a casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio o vento, veio a enchente. E o cara construiu a casa sobre a areia, e veio a chuva, e veio o vento, e veio a enchente. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que a mesma coisa que vem para o obediente, vem para o desobediente. A mesma coisa que vem para aquele que constrói a casa num terreno firme, vem para aquele que construi a sua casa num terreno instável. Eles enfrentam os mesmos problemas, só que quando a casa dele não cai, o outro olha e diz: nossa, a tempestade que veio sobre a minha é muito mais forte do que veio sobre a dele. Não! A tempestade é a mesma, a base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença. E é isso que Deus está mostrando. Eu crio porções secas. Verso 11. Agora nessa porção seca, de dia, pela fé, certo? Os céus governando, diz assim: produza a terra que Ele criou firme, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, segundo dê o fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente está nela sobre a terra. Preste atenção, o que Deus está criando é sustentabilidade. O que Deus está criando agora é legado, é aquilo que uma árvore vai deixar depois que virar um móvel, virar um barco, virar carvão. O que ela fez? Por polinização, por semente, pelo que seja, ela deixou um legado. Você vê hoje, né, insetos principalmente, aranhas, louva-a-Deus, certo? Que quando eles vão copular com a fêmea, depois que copula, a fêmea come ele. Ele vira comida da fêmea, depois que copula com a fêmea. E por que é que ele vai lá sabendo que vai morrer? Porque antes de morrer ele deixou um legado naquela fêmea, certo? Mas um montão de aranhazinha na viúva negra, certo? Preste atenção, o que é isso? Deus está dizendo: olha, a árvore traz nela o legado para a próxima, ou seja, a sustentabilidade. É importante nós fazermos coisas. Hoje, o que eu vejo de gente hoje, que já teve vida boa antes e que hoje vive uma desgraça, não conseguiu fazer algo que criasse uma sustentabilidade, um legado. É isso que Deus
está falando. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Árvore, pegue o seu fruto e dê para ele uma direção. Ensine o menino, para quê? Para que haja sustentabilidade. Você olha para o nosso país e vê desde, me perdoa, não estou falando de política, não, mas desde o governo Fernando Henrique. Se você pensa, o Brasil enfrenta, corrupção e roubo, não é de hoje, não é governo do PT, não é governo Bolsonaro, não é de hoje que roubam. E se você pensa que o maior prejuízo que nossa nação viveu foi roubar dinheiro, não, foi mudar a mentalidade das nossas crianças. Esse é o nosso maior prejuízo. A sensação que nós não temos uma geração para substituir cargos relevantes. Esse é o maior ultraje que nós enfrentamos. A Bíblia diz aqui que é sustentabilidade. Ensina o menino o caminho que deve andar. Sabe o que Jesus diz? Eu preciso que esse evangelho seja sustentável, eu preciso que um legado seja transmitido. Então ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai. Porque o que ele está dizendo? Para isso ir e continuar forte daqui a 2000 anos, eu preciso semear nas pessoas. Sustentável. Hoje tem gente que não tem amigo de longo prazo, não consegue um emprego de muito tempo, não consegue ficar na igreja por muito tempo, não consegue estudar por muito tempo, não consegue sequer ver um vídeo por muito tempo. Se ele passar de 3, 4 minutos, você não vê. Áudio. Eu já falei isso aqui. Áudio. Esse dia deu uma encrenca com a minha mulher, que ela mandou um áudio acelerado. Eu acelerei, não sabia? Escutei a voz dela passando rápido, Léo. Falei que essa mulher está nervosa comigo assim. Meu filho aqui desacelerou, e eu falei: caraca, você calmou sua mãe rápido. Mas as pessoas estão sem paciência, sabe? Quando nós olhamos, é isso que Deus está dizendo. Verso 16, vamos aqui, que eu não posso passar do horário. Olha só no verso 16, vamos lá, só para a gente voltar. Ele cria tudo pela fé, dando o estilo de vida, que nós viveríamos pela fé. Segundo, ele diz que a prioridade é o céu. Terceiro, ele traz clareza para tudo que vai fazer. Quarto, ele traz firmeza, bases, estabilidade. Quinto, ele traz sustentabilidade e legado. Sexto, fez 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O que Deus está mostrando agora na criação fala sobre governo, sobre domínio. Ele cria 2 astros para oferecer governo. Ele cria as estrelas para dar direção, domínio. É o que Deus está conversando com Caim. Quando o coração de Caim está naquela situação, o que Deus diz para ele: o pecado jaz à porta, mas a você cumpre o domínio, o governo. Hoje eu vejo pessoas desgovernadas. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não preciso parar de usar o celular durante o culto, eu não consigo parar de conversar, eu não consigo nada, eu não tenho domínio sobre nada, eu estou sempre endividado. Eu não tenho governo de nada, minha casa é uma bagunça, minha vida é uma bagunça, é tudo sempre uma bagunça, porque eu nunca consegui governar. São os princípios básicos que Deus está estabelecendo. Quando nós entendemos e colocamos isso como prática na nossa vida toma um novo rumo. Vamos lá, verso 28. Deus os abençoou. Tudo isso é Gênesis 1. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, depois de construir tudo pela fé, os céus em primeiro lugar,
clareza, firmeza, sustentabilidade, certo? Governo. Agora ele diz ao homem: você vai cuidar de tudo isso. É você que vai cuidar. Você vai colocar nome nos animais. Você vai fazer a manutenção. Preste atenção. Ao homem aqui é dado tudo aquilo que eu entregar à sua mão para você fazer pela fé, para você fazer colocando os céus em primeiro lugar, para que você faça com conhecimento e clareza, com firmeza, com estabilidade ou sustentabilidade, com domínio e governo. Você vai precisar fazer manutenção e cuidado. É sempre assim. Quem rege sua vida nesses parâmetros sofre menos. Talvez você olhe para a minha vida e diz assim: poxa, pastor, eu vejo a vida do senhor, poxa, eu acho uma vida legal, nunca vi o senhor sofrendo, nunca vi o senhor muito preocupado, endividado, com problemas tão grandes. Hoje eu posso falar para você, mais de 90% dos problemas que eu resolvo não são meus, são dos outros. Eu diminuí tanto a minha margem de problemas que eu ganhei muito tempo para ajudar os outros a resolverem as dele. É assim que funciona. E por quê? Porque eu comecei a aplicar as coisas. Vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que Deus, o que Deus acha disso? Ah, Deus aprova? Então tá bom. Não é porque Ele aprova que eu vou fazer. Eu vou lá dar uma olhada, porque Ele aprovou, mas eu posso estar envolvido num ambiente equivocado. Isso é firme ou não? Há um tempo atrás, numa igreja antiga, vieram oferecer, pelo menos para mim, eu não sei quem lembra disso, que a gente podia ganhar dinheiro conseguindo a vaga de um caminhão ou de um carro num determinado lugar. Você pagava 70 mil e ganhava 8 por mês. Olha que negócio da China. Você dava 70 e ganhava 8, Jorge. Até o olho do pastor cresceu. Mas o que eu fiz? Eu quis saber onde é que o carro trabalhava. Onde é que o caminhão ficava estacionado. E aí eu descobri que não tinha carro nem caminhão. Eu falei: mas como é então que nós ganhamos um negócio que não tem? Não tem, mas está não sei aonde, está não sei aonde. Aí quando eu botei luz, eu falei: esse troço tem para mim não. E um dia eu fui falar sobre isso na igreja, de gente que tinha colocado dinheiro e perdeu. Sabe o que eles fizeram? Desviou. Foi tudo embora. Nossa, o pastor falou. Você está rindo? Cuidado que você pode estar rindo de você em outra situação. Então a nossa proposta é essa. Quando você olha para Gênesis 1, lá no finalzinho, o 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele foi até descansar no 7º, de tão feliz que ele ficou. Estava tão bom. O quê? O ambiente que ele criou para o homem viver. Com firmeza, clareza, estabilidade, sustentabilidade, governo, certo? Tudo. Ele falou: esse negócio é tão bom que eu vou dormir. Vou descansar um pouquinho, né? Dormir não, que senão eu fico fora do texto. Não, que aí os teólogos de plantão: nossa, que heresia, não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Então tem que me retratar. Não, o inimigo usa umas pessoas já para botar defeito na mensagem, certo? Mas deixa eu falar com Deus dormindo então, tá bom? Ele diz para os discípulos: aí rapaziada, vão dar um pulinho do outro lado do mar. Ele entra no mar, num barco e dorme. Porque o que ele está dizendo? Eu não tenho mais nada para fazer por vocês. Profeta Isaías: que poderia eu mais fazer a minha vinha que não tenha feito? Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Plantei uma vinha no outeiro fértil, cerquei, limpei das pedras, construí uma torre, construí nela um lagar. E eu esperava que desse elas uvas boas, mas deu uvas bravas. Que poderia mais eu fazer? O que há mais entre mim e a minha vinha? É Deus falando no profeta Isaías. O que Deus está falando para mim e para você? Olha, como é que é o seu nome?
É. Maria, sabe o que Deus está falando? Maria, eu criei tudinho para você dar certo, Maria. O ambiente tudinho, Maria. Não se lasca, não. Porque eu criei tudo para você dar certo. Se você está dando errado, tem alguma coisa de errado. Onde, pastor? É o Satanás. Não é. Deixa o pobre coitado do diabo. Já é chifrudo sem ter mulher. É uma tormenta o pobre coitado. Você está entendendo? Escuta o que eu estou te falando. O maior vilão da sua vida é você. Porque os princípios, e eu termino aqui, está aqui, ó. Viva pela fé. Em primeiro lugar, o céu. Faça as coisas de forma clara. Traga firmeza e estabilidade. Sustentabilidade e legado. Governo e domínio. Manutenção e cuidado. E aí foi muito bom. O que? Tudo. Casamento muito bom. Trabalho muito bom. Caminhada de fé muito bom. Certo? Tudo é bom. Aí lá uma vez ou outra, para não ficar bom assim demais. Aí tem uma briga com a esposa. Aí tem uma encrenca com o filho. Cabeça de rolinha. Certo? Aí você tem uma crisezinha financeira. Aí, porque tem que ter uns probleminhas assim para dar uma. Certo? Agora uns probleminhas lá uma vez ou outra. Porque tem gente que sofre há tanto tempo que você não vive. É uma saga e o vento levou. Está na hora de você mudar de estilo de vida.